em Araraquara. A gente aproveita então esse momento para convidar o Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes, que está aqui na nossa bancada, vai conversar com a gente sobre esse e outros assuntos. Seja muito bem-vindo, Controlador, aqui à nossa bancada. Bom dia, Virgínia, bom dia, Jussara, bom dia a todos que estão ouvindo aqui a Jovem Pan, o programa Jornal da Manhã. Muito bem. Vamos começar logo falando sobre CPI. Ontem a gente recebeu aqui na nossa bancada o deputado Kelps Lima, que é presidente da CPI. Perfeito. E ele trouxe aqui uma informação de que o secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia, ele é acusado de cometer irregularidades em 11 contratos dos 12 que estão sendo investigados e que ele deve ser convocado, né, a depor como investigado. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa é mais um dos arroubos, né, do deputado Kelps, que usa a CPI como plataforma para sua candidatura a deputado federal. E por que a gente afirma isso? Até o momento nós já analisamos, são 12 contratos, né? São 12 contratos, estão sendo investigados. Né? E desses 12, 8 já vêm sendo atacados, tá? Desses 8, tirando em nenhum dos 8 que já foram discutidos até agora, não tem nenhum apontamento de desvio de recurso público do governo do Estado. Nenhum apontamento de mau uso de recurso público pelo governo do Estado. O senhor inclui aí o Consórcio Nordeste, a compra dos respiradores? Inclusive o Consórcio Nordeste. E até porque o Consórcio Nordeste, o governo do Estado, ele foi vítima, como também os demais estados do Nordeste, eles foram vítimas de um grupo de empresários estelionatários, fraudadores, tá? E o procedimento do governo do Estado foi aderir à compra feita pelo Consórcio Nordeste. O governo do Estado não realizou nenhum ato administrativo. Nenhum servidor público do Rio Grande do Norte participou da operação de contratação, processo administrativo de contratação. Apenas fizemos a adesão pelo princípio da boa-fé administrativa, como prevê o rito dos consórcios públicos, tá? Então, nesse sentido, o próprio MP de Contas já declarou que o secretário Cipriano Maia não cometeu nenhuma irregularidade, MP de Contas, e também o Tribunal de Justiça também já enfrentou essa questão e disse claramente que o governo do Estado foi vítima de um golpe, né, como também os demais estados. Então, você não pode criminalizar quem é vítima. Você tem que criminalizar quem praticou o crime, né? Então, no caso do Consórcio Nordeste, especificamente aqui, os estados tiveram esse prejuízo, sim, estamos correndo atrás. E aí é bom salientar que o governo do Estado, e o consórcio, né, e aí representa todos os governadores do Nordeste, eles fizeram um negócio. Durante o mês de abril, a empresa ela começou a pedir prorrogação de prazo para a entrega dos produtos, alegando problemas de logística, etc. Foi concedido em torno de 15 dias. No momento que se tinha muita urgência desses aparelhos. Mas já chegava, alegava, a gente está com algum problema aqui de logística, pedimos a prorrogação de mais uma semana. Aí tudo bem, mais uma semana. Quando concluiu o primeiro prazo, pediu mais outra semana. Aí concedemos a outra semana. No terceiro momento, a governadora Fátima Bezerra, inclusive, foi uma das primeiras a pedir para rescindir o contrato. A governadora Fátima Bezerra, quando viu que o negócio estava caminhando para terminar mal. Foi uma das primeiras que pediu para rescindir o contrato. E a empresa pediu para fazer uma troca de produto. Em vez de comprar um produto que ia vir da China, que a gente recebesse, né, os governadores aceitassem receber um similar nacional. Os governadores negaram, quiseram o produto que tinham adquirido, contratado. Com a negativa do negócio, pedimos a rescisão do contrato e a devolução do dinheiro. E, como o dinheiro não veio, entramos na justiça, né? Denunciamos o caso à Polícia Civil e entramos na justiça para receber o dinheiro de volta. 3 empresários chegaram até a ser presos temporariamente, têm recursos bloqueados. O processo corre no Tribunal de Justiça da Bahia, o processo civil de recuperação dos recursos corre na Bahia, e também temos uma ação penal correndo no STJ, com o inquérito do MPF, né, que está sob sigilo
E a gente, assim, até se preocupa porque o processo está sob sigilo, tem recurso bloqueado, chegou a ter empresários presos temporariamente. E quando o processo fica sob sigilo, não é para proteger o investigado, é para proteger o resultado da investigação. E aí o nosso presidente, para poder buscar capa de jornal, ele fica soltando informações sigilosas, que nós já sabíamos dessas informações, mas a gente tem que assegurar o sigilo para poder assegurar o resultado, que é exatamente a recuperação dos recursos. O presidente faz uma acusação também, isso também é público, desde o começo da CPI, antes dela, de que esse processo de compra dos respiradores ele foi feito sem nenhuma pesquisa de mercado, sem se buscar outras empresas que poderiam fornecer esse produto. Ele faz esse tipo de acusação na definição da empresa que acabou ganhando e não entregando o que foi contratado. E ele também disse que a governadora Fátima Bezerra disse ontem aqui, não é, Jussara Correia, que a governadora Fátima Bezerra, assim como ele, teria acesso a todas essas informações sigilosas sobre o comportamento do Carlos Gabas nesse trâmite de compras. E que, pelo que ele sabe, que a governadora sabe, ele achava muito estranho o Carlos Gabas ainda estar nessa função do Consórcio Nordeste. Tudo bem, vamos lá. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? São duas questões. Primeiro, nós, e aí eu acho que talvez seja a primeira vez que o governo se posiciona assim, nós reprovamos completamente a postura do secretário executivo Gabas, tá? Assim como a oposição foi surpreendida, o governo também foi surpreendido com a atitude dele de se silenciar. O governo do Estado, desde o primeiro dia da CPI, e antes mesmo na sua discussão preliminar, a gente já denunciava o caráter politiqueiro dessa CPI. Mas, assim, o governo do Estado, a nossa equipe, em nenhum momento se furtou de dialogar todos os contratos. Em nenhum momento a gente se furtou. A gente enfrentou e vai enfrentar todos os 12 contratos. E esse enfrentamento, ele se deve a duas questões. Primeiro, respeito à sociedade e respeito ao próprio parlamento, porque o parlamento também tem o dever de também fiscalizar, né? Não seria o caso de uma CPI, porque não tem elementos para a CPI na nossa visão, mas se tivesse uma comissão e a comissão fizesse todos os questionamentos que estão fazendo hoje sobre o contrato, o parlamento estaria fazendo o seu dever, tá? Então, assim, o secretário executivo Gabas, ele foi infeliz, tá? Reprova essa atitude dele. De todo modo... A atitude de não vir ou a atitude dentro do consórcio? Não, a atitude de se calar. Eu não vou falar aqui, e o governo não vai falar, sobre procedimentos administrativos. Nós não participamos, não atuamos no procedimento administrativo. Nós apenas aderimos, tomamos conhecimento que tinha uma aquisição de respiradores em curso, precisávamos comprar esses respiradores e foi nos dado um prazo de 24 horas para passar o recurso e quem senta na cadeira tem que tomar a decisão, né? Então, assim, se tivesse tomou a decisão de passar o dinheiro, se o respirador tivesse chegado, tranquilo, ninguém estava falando sobre isso. Como o respirador não chegou, estamos agora, até então, discutindo e, de forma até legítima, cobrando os resultados. Se fosse o contrário, se tivesse tido a oportunidade de comprar e a gente tivesse decidido não entrar no negócio e o respirador tivesse chegado, talvez a gente tivesse aqui do mesmo jeito sendo questionado, né? Porque a gente deixou de comprar 30 respiradores e quantas vidas se perderam. Então, assim, todos os caminhos que se colocam, né, a possibilidade de debate. Então, assim, houve uma decisão proativa de proteger a população. Isso aí foi uma decisão da governadora. Quem senta na cadeira tenha esse peso de responsabilidade e ela tomou uma decisão. Foi uma decisão de risco, evidentemente. Infelizmente, realmente o negócio acabou não dando certo, mas ela visou nesse momento a proteção da população, mas aconteceu nesse sentido. Então, assim, em resumo, eu não posso falar sobre os procedimentos administrativos, porque nós não participamos dele, tá? Sobre o que está dentro do processo, é preciso aguardar o desfecho da investigação, para se não cometer injustiça. Se for, a gente apoia, evidentemente, todas as investigações, é necessária todas as apurações de responsabilidade, sim, e nos resultados finais, se tiver algum apontamento de irregularidade
de qualquer pessoa, qualquer servidor público, agente político, do Gabas, a gente vai exigir prontamente responsabilidade e, se ocupar algum cargo público, a exoneração imediata do cargo. Vamos falar de outra CPI, Virginia Celli, CPI da Arena das Dunas, né, que também está caminhando para os finalmente. Essa parece que vai ser encerrada agora em meados de novembro, né? Pois é, e a gente, quando começou, né, esse processo da investigação da CPI, a Arena das Dunas se propôs a rever as condições do contrato, né, com o Estado. E a gente quer saber justamente isso. O Estado está fazendo essa revisão a respeito desses contratos? Já começou, né, a fazer a revisão, já que você aponta um prejuízo aí. Muito bem, eu vou dar um furo para vocês, então, tá? Que eu ia até tuitar mais tarde, né? Mas eu vou começar com vocês, tá? O governo do Estado, há mais ou menos uns 45 dias, ele já tinha tomado uma decisão política de fazer a revisão do contrato. 45 dias, 90 dias, 60 dias, eu não lembro, assim. Acho que quando eu fui à CPI depois, a gente já tinha anunciado essa nossa intenção. Então, requisitamos, o Comitê de Gestão e Eficiência requisitou a SIM, que é a gestora do contrato, para fazer um estudo exatamente sobre essa questão da revisão e elaborar os primeiros termos, né, para iniciar o debate da revisão, né? Então isso foi feito. Esse estudo foi repassado há mais ou menos 15 dias ao Comitê de Gestão. Nós analisamos semana passada, aprovamos a ata e estamos devolvendo, acho que se não foi devolvido ontem, eu acho que foi devolvido ontem, né? E a gente vai começar exatamente esses termos. Então, esses termos, se eu abrir aqui... Diga o que é que vai mudar, principalmente no contrato, o que a gente vai propor, né? Veja, é um diálogo, tá certo? O contrato prevê que a cada 5 anos é possível fazer a revisão do contrato. Então, esse pedido de revisão, ele está previsto no próprio contrato, tá? A primeira janela teria sido em 2016, porque o contrato era 2011, então 2016 é a primeira janela, e a segunda janela agora é 2021. Então, nesse sentido, deixa eu só abrir aqui. Aí eu vou dizer para os primeiros termos aqui que a gente vai buscar a revisão. Só para informar aqui o nosso ouvinte que acabou de ligar o rádio, a gente está conversando com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes Neto, falando aqui sobre CPI da Covid e agora também tratando sobre a CPI da Arena das Dunas e sobre a revisão dos contratos entre o Estado e a empresa. Bom, então no contrato da Arena a gente vai abrir um diálogo com a empresa, tá? Esse processo ele tem que ser consensuado, tá? A gente busca com toda sinceridade, como também eles foram lá na CPI, disseram que também estavam abertos, esperamos que seja uma mensagem sincera. Vamos buscar um consenso. Se não houver consenso, aí não há acordo, aí teria que alguma decisão de judicialização, mas nós não esperamos que cheguemos a esse ponto, tá? E aí a gente precisa, qual é o ponto central do governo? O governo não tem nenhum problema com PPP, não tem nenhum problema com contratados, prestadores de serviços, tá? O problema, ao nosso ver, é o valor desse contrato. Esse contrato está muito alto, né? E aí eu posso até colocar duas reflexões. Numa reflexão pretérita, eu posso afirmar com toda tranquilidade aqui que a decisão pela PPP foi um equívoco, minha opinião pessoal. Se nós tivéssemos pego o dinheiro emprestado ao BNDES, o governo do Estado tivesse pego o dinheiro emprestado ao BNDES, 400 milhões, e contratado uma construtora para fazer a demolição e a construção do estádio, hoje eu digo a você que a gente pagaria no máximo, pelo que a gente já vem pagando, hoje a prestação do Estado com a manutenção do Estado seria no máximo R$1 milhão. Com esse empréstimo, 1 milhão só? Porque a gente já tinha pago tudo. Porque a gente já tinha pago tudo. Sim, porque para trás já tinha pago. Pelo valor que a gente já vem pagando, hoje a gente não devia nada de empréstimo. 1 milhão não é nada para o governo. Não é nada para o governo, seria hoje. E o que é que a gente acaba tendo hoje de gasto? 12 milhões. Então a gente paga a decisão lá em 2010, 2011, da formatação do negócio, está gerando um prejuízo mensal de cerca de 11 milhões por mês, na minha matemática, tá? Se a gente tivesse pego o empréstimo, o governo pegou o dinheiro, captou e contratou uma construtora, tá aqui 400 milhões, me entregue a chave do estádio pronto. Hoje a gente pagava 1 milhão, que seria talvez no máximo o valor de manutenção de gestão do estádio, tá? Esse seria o valor justo, na minha visão superficial. E eu digo superficial porque a empresa ela tem muita dificuldade em entregar documentos.
para a gente poder fazer uma apuração, digamos assim, fechada, né, do valor realmente justo. Então, nessa negociação é importante que ela coloque os números na mesa, né, para a gente negociar. Então, a gente vai discutir o valor do contrato, tá? Buscar um contrato que seja justo, que a empresa tenha o seu lucro, pague as despesas, pague o financiamento, que ela ainda paga uma parte do financiamento. Só que a gente paga o dobro. Ela paga, por exemplo, 5 milhões ao BNDES e a gente paga 8 de financiamento, 9 milhões e meio. Então ela ganha 4 milhões por mês só para poder ter pego um empréstimo em nome do governo, porque só teve acesso. Ainda tem uma questão curiosa, viu, Virgínia e Jussara? A empresa ela teve acesso aos 400 milhões de empréstimo, mas as garantias foram dadas todas pelo governo. O Fundo Garantidor está aí, né? O Fundo Garantidor e todos os patrimônios do governo, uma série de patrimônios do governo... Estão na mão do banco, né? Estão na mão do banco. Então, se ele não pagar a conta, quem vai pagar não é. Eles não vão atrás de executar a empresa, não. Vai executar o Estado. Então, assim, quem pegou... A gente mais ou menos fez uma ficção de empréstimo, porque o garantidor do negócio foi o próprio governo do Estado. O risco está sendo do governo do Estado. E qual o valor que o governo está propondo aí para essa parcela nessa revisão do contrato? Não, a gente não está entrando ainda em valores, tá? A gente vai discutir termos. Olha, a gente vai discutir, pelo menos no ponto de partida. A gente definiu o valor de custo e uma taxa de gestão para o negócio, né? Para ele poder gerir aquele negócio. Então vamos ver se a gente consegue implantar essa metodologia nessa negociação. Também nós vamos querer revisar os termos de avaliação de manutenção do estádio. Hoje o que a gente chama de KID, Quadro Indicador de Desempenho. Hoje esse KID, ele tem uma metodologia que também favorece muito a concessionária Arena das Dunas. Então, assim, mesmo que ele não dê a adequada manutenção, ele acaba recebendo a parcela muito cheia, né? Então, a gente precisa fazer um indicador que seja mais justo. Então, ele receba cheio, mas desde que ele entregue um produto de mais qualidade para o poder público. E entraria aí aquela discussão que é a ladainha da CPI da Arena, lucro líquido e receita líquida? Olha, eu acredito... Isso aponta-se um prejuízo de 32 milhões aí numa mudança contratual que foi feita através de um ofício. De um ofício, exato. Isso aí foi apontado pela equipe da controladoria, né? E nós acreditamos até que nessa revisão é necessário, talvez, se a Arena ceder na parte do valor da manutenção, né, que a gente paga por manutenção, se ela fizer uma cessão nesse lado, eu acho que é possível sim o governo ceder do outro lado e permitir que ela tenha um valor maior de participação na gestão dos negócios da Arena. O ideal, na minha visão, é o seguinte: bom, quanto custa manter o estádio perfeito aí? 700 mil por mês? Paga uma taxa de administração de 10, 20, 30%, sei lá. Vamos sentar para negociar. E aí entrega para ele a gestão do negócio. Então faça negócios com a Arena, deixa ela funcionando bonita, faça show, não deixe virar elefante branco. E aí eu quero, na minha visão, acho que a Arena é bem gerenciada assim, é um espaço muito bem utilizado, que continue assim e ele ganhe muito dinheiro gerenciando o estádio. E a gente só paga a manutenção do estádio, deixa o estádio lá prontinho, organizado, como deve ser. A gente paga esse valor para ele não ter essa despesa, uma taxa de administração e ele que faça os negócios, muitos negócios, e ganhe muito dinheiro, seja muito feliz. Mas diminuindo a parcela, vocês querem diminuir o valor da parcela? Sim. A gente está curioso em saber qual é a parcela que o governo está encontrando. Esse spoiler ele não deu, né? A gente achou na nossa fiscalização de manutenção 160 mil por mês e a gente paga 2 milhões e 400 mil. 160 mil? De despesa. Até achamos que é mais, mas eles não entregam os documentos para a gente. A estimativa assim chega a 500 mil. A estimativa que é o gestor do contrato, 500 mil reais, assim, se colocar umas despesas. Porque ele entregou uma planilha, dizendo, eu gasto isso, eu quero a prova. Me traga a nota, me traga o contrato. E a empresa não entregou, simplesmente não entregou. Então é impossível a gente dizer assim com precisão. Então, na hora que a gente sentar com eles, vamos pedir que eles entreguem essa documentação de novo. E vamos tentar achar a equação que eu acho que não deve passar de 1 milhão num preço justo.
fazendo a comparação com outros estados. Já é uma queda considerável, 50%, mais de 50%. Eu acho que... É 2 milhões? Não, é 11 milhões. Ficaria para 1 milhão? Não, aí a gente, estou falando só da parcela... Da manutenção. Da manutenção que sim. hoje a gente paga. Aí tem uma discussão sobre metodologia, mas se a gente considerar que a gente paga 12, mas se a gente pega as despesas a gente paga 12 por mês, eles gastam em torno de 5 milhões com financiamento e, vamos lá, 1 milhão com manutenção, paga 6. Então a gente paga 12 para 6, para ter um 6 de comprovação. Esse valor, esse 1 milhão, eu não tenho como dizer com exatidão, porque eles não entregam os documentos. Eles entregam planilhas. Aí na planilha cabe tudo. Eu quero a prova, eu quero o documento, para a gente achar o valor justo. A justiça não teria condições de intermediar aí para trazer essa transparência? Porque deixaria tudo mais claro, né? Também. Ficaria, mas assim, tem muita dificuldade sobre a arena, sobre o custo de obra da arena, das dunas, e também eles não entregaram a documentação nessa auditoria. Aí, em virtude da não entrega, o Tribunal de Contas fez o cálculo do custo de obra pelo preço médio do assento, comparando com a arena do Grêmio, né? E aí, pelo cálculo do Tribunal de Contas por arbitragem, a obra teria saído por 280 milhões de reais. E eles alegam ter gasto 480 milhões de reais a mais. É uma questão muito simples, entrega o documento que a gente prova, mas eles não entregaram o documento e só agora, recentemente, que a Justiça disse que era para entregar a documentação, mas eu não sei se já foi entregue. Vamos falar sobre outra questão do TCE, né, Virgínia? A gente tem aí um outro questionamento a respeito de um relatório recente que mostrou essa questão do enriquecimento ilícito, né, por parte do Estado. Na prestação de contas de 2019, controlador, aquele enriquecimento onde os empenhos teriam sido anulados e o TCE aponta como falha inicial para a aprovação das contas do governo em 2019, que foi o primeiro ano da governadora Fátima Bezerra. Beleza. Olha só, é curioso assim, essa parte do apontamento, né, do enriquecimento ilícito, porque é apenas uma frase que é colocada sobre o questionamento de um cancelamento de resta a pagar de 13 milhões de reais, tá? Daqui a pouco eu explico por que teve esse cancelamento. Então, houve um cancelamento de um resta a pagar 13 milhões, ou seja, diminuiu o passivo, né, a obrigação em 13 milhões. Aí, mas no outro lado do relatório, ele também reclama que a gente gerou despesa de 1 bilhão, a gente gerou a obrigação de 1 bilhão, que foi exatamente os empenhos colocados. Então, se você coloca bem, a gente tirou 13 do passivo e aumentou 1 bilhão do outro lado. Então, na verdade, aumentou foi a nossa obrigação, não houve nenhum enriquecimento. Se houvesse enriquecimento, eu teria tirado os passivos todos. Pelo contrário, ele aumentou foi o nosso passivo. Na prática, esse bilhão primeiro, que a gente falou aqui, é apenas ajuste contábil patrimonial. Todos sabem que quando nós recebemos o governo, tínhamos aí 4 folhas em atraso, importando em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Sequer esses valores estavam empenhados e registrados na contabilidade. Existiu a obrigação, todos sabem que tem a obrigação, o servidor que trabalhou tem que receber, mas não estava na contabilidade do governo. Então nós aproveitamos um crédito extraordinário no final de dezembro de 2019, fizemos o empenho e fizemos a liquidação dessa despesa para poder deixar na contabilidade o registro dessa obrigação para com os servidores, para quando chegar o dinheiro a gente já ter como fazer o pagamento direto. Então, foi apenas um ajuste contábil. Do lado dos 13 milhões que reclama o enriquecimento ilícito, boa parte desse valor, né, decorre da extinção da SEJUC. A SEJUC que abrangia tanto a administração penitenciária como também ações de minorias, né, de atendimento de minorias. Então, o governo do Estado adotou a política de desmembramento, extinção da SEJUC, ou seja, as obrigações, grande parte das obrigações estava lá na SEJUC, só que esse órgão foi extinto, né? Quando ele foi extinto, mas aí não extinguiu as obrigações, na verdade ele foi extinto, abriu-se 2 outras secretarias, que foi a SEGID e a SEAP, né? E a orientação do governo para as 2 secretarias é que na hora da disponibilização financeira para o pagamento daqueles débitos, a gente utilizasse recurso do orçamento corrente aplicando uma rubrica chamada despesas de exercícios anteriores. Então, assim, foram ajustes do ponto de vista contábil, tá certo? Patrimonial, uma parte desses 13 administrativo, e isso tudo nós explicamos ao Tribunal de Contas. A anulação desses
empenho desse serviço que foi prestado e que foi anulado, trouxe prejuízo para fornecedor, secretário? Não houve, porque a gente não deixou de reconhecer a obrigação. Na verdade, o prejuízo que está havendo, que não é apenas para o fornecedor, mas também para o servidor, é o fato de a gente não ter conseguido até 2018 pagar os salários ou as obrigações com fornecedores, né? Então, o grande prejuízo é esse. Então, havendo a disponibilização financeira, a gente somente agora, em 2021, conseguimos juntar dinheiro para pagar dezembro, o 13º de 2018. E em 2022 é quando a gente vai juntar dinheiro para pagar o 13º de 2018. Então, o prejuízo é esse atraso. Mas a obrigação, o Estado reconhece. Com a disponibilização de caixa, de dinheiro, a gente faz o pagamento, seja por resto a pagar, seja por despesas, uso de recursos do orçamento corrente, usando a rubrica própria, despesa de exercícios anteriores. A gente já está encerrando aqui nossa conversa, mas o senhor, além de controlador, é auditor fiscal. Sim. E a gente está na discussão dos combustíveis. Hoje se aponta aí um prejuízo para o Rio Grande do Norte, desde o Sara, 498 milhões de reais. Passando essa modificação na cobrança dos combustíveis, controlador, o Rio Grande do Norte terá condições de honrar os pagamentos atrasados em 2022 para o servidor, com essa perda de receita? Olha, francamente, vai ter que fazer muita conta de novo, viu? A gente tinha, inclusive, estamos até discutindo nesse momento, foi até bem pautado essa semana sobre reposição salarial de categorias que estão há pelo menos 10 anos sem reajustes. A gente até encontrou um espaço fiscal para poder promoveu o atendimento, mas o governo vinha negociando isso. Mas, assim, essa informação, por exemplo, da perda de 500 milhões, a gente acordar sem fazer nada com menos 500 milhões, é uma informação muito forte, que impacta em todas as decisões de governo, tá? Então, assim, o governo está acompanhando essa questão. Se a gente perder, olha só que coisa mais... Mas se perder, tem como pagar os atrasados, pagar a folha? Eu não tenho como informar, porque a programação que a gente fez foi dentro de uma realidade. Se a gente entra noutra realidade, aí é possível sim. É claro que o esforço do governo total é para fazer o pagamento, mas quando nós anunciamos aquilo, foi numa realidade X. Agora, nós temos outra realidade, então é claro que vai sentar, é claro que isso é prioridade total do governo, vamos buscar tudo para poder fazer o pagamento, tá? Mas muita coisa, todo o planejamento feito há 2 meses atrás vai ter que ser revisto se essa medida passar. E ela, na prática, como vocês colocaram no início, né, o efeito prático na bomba é mínimo, tá? É mínimo. Você não vai deixar agora, você vai encher eu deixei de encher por 7, vou encher por 6,50, agora vou transbordar, né? Não, vai ficar caro do mesmo jeito. O prejuízo para a sociedade é muito maior, porque na hora que você ter esses recursos, você desequilibra as contas, passa a tender a desequilibrar as contas públicas, e o desequilíbrio das contas públicas impacta em toda a economia. Então as pessoas vão deixar vai ter pessoas que vai deixar de abastecer porque perdeu renda. Pode perder renda. Uma questão, até foi o Cerejo, até que colocou no domingo agora, né, só para complementar essa questão, o FECOP, né, porque o combustível, ele também tem uma parte do combustível que financia o restaurante popular e o programa do leite. São aqueles 2% os 2%, né, do fundo, né? fundo. Então, essa perda, essa metodologia, ela vai tirar 25 milhões no orçamento do FECOP. Corresponde a 16 mil pessoas comendo no restaurante popular. Então, assim, quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, eu não gosto, eu sou auditor, mas não dizer assim, eu gosto de pagar imposto. Eu gosto de sair para passear, eu gosto de sair para, né, para tomar um vinho, gosto de sair para conversar com os amigos, né, para estar com a minha família. Mas com gasolina R$7 está pesando também. Está pesando, já estou fazendo conta. Caro, fazia 20 anos, até falei para os meus amigos, fazia 20 anos que eu não fazia a conta de gasolina. Agora eu faço, vou ali, João Pessoa e volto, vou gastar aí eu boto na minha conta. Não fazia essa conta há 5 anos atrás. E fazia muito tempo que eu não fazia esse tipo de conta. O senhor tem que fazer um podcast aqui para ensinar o consumidor também a fazer essas contas. Porque tá difícil. É só sentir no bolso, né? Então, assim, no final, ele vai trazer mais prejuízo. Vai ser uma lei que ela já está fadada a morrer daqui a 2 anos. Porque, digamos que mude a política. Porque o que está aumentando o preço do combustível é a política da Petrobras. Já tem defasagem de mais de 10% no preço da gasolina. Então, digamos que passe essa medida, tá? Aí cai para R$6,50 o litro.
né? Cai para 6,50. Eu digo a você, daqui a 2 meses volta para os 7. E aí o dinheiro deixou de ser da sociedade e passou para ser dos rentistas de Wall Street e etc. E a população... Secretário, 10 segundinhos, uma pergunta do ouvinte. Com apenas 1 milhão por mês, o governo custearia a manutenção da arena? O senhor tem certeza disso? Sim, a manutenção do estádio, sim. Pelos dados que nós temos colocados e estimativas que temos, sim. Já foi calculado e chegou-se a essa cifra. Tá aí. Conversamos aqui com o Controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes Neto. Controlador, muito obrigada pela gentileza de vir aqui conversar conosco. Bom trabalho, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Bom dia, obrigado pela oportunidade também. Bom dia, secretário. 8h38. Repita. 8h38.